Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 3. Nós vamos ler um dos versos mais conhecidos entre os cristãos, e não cristãos também. Mas nós vamos ler do verso 16 ao verso 21. E eu creio que aqui tem algumas coisas que nós temos que aprender se nós queremos viver o reino de Deus. E aqui também é inversamente verdade que se nós não tivermos essas atitudes que a Bíblia nos diz, nós também não vamos estar no reino de Deus. Então você tem a possibilidade de visualizar e de entrar no reino dos céus. Amém? Então a Bíblia diz assim, eu fiquei pensando hoje de manhã, eu não sou muito ligado a colocar título no sermão, essas coisas, né? Mas hoje eu fiquei pensando à tarde, escrevendo um artigo, eu fiquei pensando, acho que eu deveria colocar um título. E não saiu da minha cabeça esse negócio de colocar o título, mas eu não sou muito bom nesse negócio. Mas algo me chamou a atenção, que é o efeito poderoso da encarnação, porque é aí que o reino de Deus está. Então existe um efeito, a encarnação trouxe um efeito para a terra, de mudança de valores e de mudança de atitudes daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Amém? Vamos ler então, João capítulo 3, verso 16 em diante, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Joia. Então eu quero explicar para os corintianos o que de verdade é manifesto, né? Porque o corintiano tem uma dificuldade tremenda de entender, então eu queria explicar. Manifesto significa claramente visível. Isso é manifesto, quando tudo está claro, claramente visível, que se tornam obras de Deus. Então eu quero colocar nessa noite, esse texto para você. E uma das coisas que nós precisamos entender nesse texto é que Deus, nesse momento, João está escrevendo sobre a reconciliação de Deus com o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. E essa é a encarnação. Encarnação não é reencarnação. É o Deus que se torna homem, se torna fraco, se torna pobre e se torna servo de todos. Esse Deus, ele envia o seu Filho ao ponto de querer reconciliar a própria vida com o homem. Então, uma das coisas que acontece na sociedade, essa é a primeira lição que nós precisamos entender nesse texto, é que Deus procurou o homem para se reconciliar. Paulo vai dizer que nós temos não só pastores, missionários, presbíteros, diáconos, a liderança da igreja, mas nós, todos os cristãos, tem o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação é o sinal próprio do reino de Deus. Porque quando nós nos reconciliamos com aqueles que nos ofenderam, é aí que está o milagre. Agora a sociedade, ela inverte, deixa eu vir para cá, porque senão eu não vejo você.
a sociedade, ela inverte os valores. Por quê? Porque o ofendido não pode procurar o ofensor. O ofensor que tem que vir até ele, até o ofendido, para poder pedir perdão. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, me prova que a reconciliação não é o efeito do ofensor, mas é o efeito do ofendido que vai atrás do ofensor. E esse é uma inversão que a sociedade nos coloca para que a gente não faça o que Deus quer. Agora, se Deus é o exemplo e se Jesus é o exemplo dessa reconciliação, foi Jesus que veio atrás de mim por eu ser mau, por eu ser inimigo dele, e me amou mesmo quando eu era inimigo dele. Romanos vai dizer isso. Então Deus, ele veio atrás do seu ofensor para poder perdoar. Então nós como vivemos na sociedade, é claro que nós não estamos fora do mundo, nós temos influência do mundo. Então quando alguém nos ofende, o que acontece? Eu vou ficar bicudo, vou chupar o dedo e vou falar: Belém, Belém, nunca mais estou de bem, porque ele me ofendeu. E quando o pastor, você vai se aconselhar porque você já está carregando uma culpa, porque você já está pesado nessa culpa, você se aconselha com o pastor e diz: eu posso perdoar, mas eu não vou nem falar com ele. Eu sei que isso só acontece em São Paulo, porque aqui no Espírito Santo é diferente, não é verdade? Mas uma das coisas que você precisa entender é que o ofendido precisa ir atrás do ofensor. Isso é o que está na Bíblia. Lá em Efésios capítulo 2 e 3, você vai perceber que Paulo vai descrever a reconciliação de uma forma maravilhosa, porque no tempo de Paulo, os judeus e os gregos não se uniam, e Paulo escreve que Deus quebrou um muro que dividia os dois povos, ou seja, ele dividiu o muro da inimizade. E quando nós vamos ler de outra forma, ou de uma forma melhor, nós vamos perceber que Deus está derrubando o muro que havia entre judeus e gregos por ele. Então ele vem, ele derruba os muros e faz com que eles se tornem um e uma família. Então o objetivo da reconciliação é fazer com que toda a humanidade se torne uma família. Ou toda a igreja entenda que Deus, ele quebrou todos os muros da inimizade e veio ao encontro do homem e fez judeus e gregos serem uma nação, uma família e serem um. É o que Paulo diz lá em Efésios. Então uma das coisas que nós temos que entender, que Paulo também diz lá em Efésios, que ele cravou na cruz a inimizade. E só pode entender isso através da cruz e da encarnação. Você só pode entender o efeito da encarnação, ou o efeito de Jesus na sua vida, se você se reconhecer inimigo dele, que você o ofendeu, que você está longe dele e ele veio atrás de você. É essa a condição que Deus tem de reconciliação. Então o exemplo maior partiu do nosso Deus, partiu do nosso Jesus. Ele cravou toda a inimizade na cruz, ou seja, que na cruz nós deixamos toda a nossa inimizade e nos tornamos um. Então, aqueles que têm inimigos ou que fazem inimigos não podem entrar e nem ver o reino de Deus, porque nós não estamos para fazer inimigos, mas nós estamos para retirar, para acabar com a inimizade que tem no coração daquele que se torna inimigo nosso. Ou seja, por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, que eu acho que a liderança, o pastor da igreja ou a igreja precisava pelo menos ouvir 5 vezes ou 6 vezes no ano pregações sobre o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte é rico na reconciliação.
Jesus ele vai dizer da seguinte forma lá em Mateus 5, ele vai dizer da seguinte forma: ouviste o que foi dito? Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por aqueles que vos perseguem. Porque fazendo isso, vocês serão semelhantes ao Filho de Deus, ou serão filhos de Deus. Então existe uma possibilidade de ser filho de Deus? Existe. A possibilidade é amar o inimigo. Por que eu tenho que amar o inimigo? Porque eu tenho que retirar a inimizade que tem dentro dele, para que ele possa se tornar amigo meu. E isso é reconciliação, é isso que Deus fez com a gente. É isso que Deus quer dos seus filhos, que os seus filhos se reconciliem, que deixem a inimizade, que quebrem o muro da inimizade, que vá ao encontro do ofendido ou do ofensor, para se tornar uma grande família. Sem isso, meus irmãos, nós não enxergaremos o reino de Deus e nem participaremos do reino. E essa é uma condição clara de nós vivermos uma vida pacificadora, porque nós precisamos entender os princípios que a Bíblia nos dá como orientação. Por isso que a encarnação é poderosa, porque a encarnação muda todo o conceito da sociedade que já está carregada e pesada, porque quando alguém te ofende, já vem os 3, 4 te apoiarem para que você não perdoe, para que você não vá lá e perdoe a pessoa, apesar de ela estar totalmente errada. Aí nós vamos criar razões e justificativas para que a gente não perdoe a pessoa. Já passou por isso? Eu sei que aqui ninguém passou por isso ainda, mas eu passei. E eu quero dizer para você que quando eu aprendi que eu tenho um desejo muito grande de seguir Jesus, de andar com Ele, de vê-lo, de viver para Ele. E eu quero seguir toda a palavra que Ele me diz, eu quero seguir. Mas eu quero animar as pessoas também a segui-la. E uma das coisas que aconteceu no meu ministério, que machucou muito a minha vida, foi que eu comecei um ministério no centro de São Paulo. O meu pastor começou um ministério no centro de São Paulo, trabalhando com travesti, prostituta, bandido, como você já sabe. E ele passou para mim, e eu fui trabalhando dentro de uma borracharia, fiquei 4 anos dentro de uma borracharia. E depois Deus fez um milagre tão grande, que eu construí várias coisas. Nós ganhamos uma fazenda, construí 6 casas, 96 leitos, para que as pessoas pudessem dormir, construí uma creche para filhos de prostituta, construí um prédio de 963 metros quadrados, comprei apartamento, reformei para todos os missionários, deixei 5 milhões de patrimônio, e pedi a conta para começar um trabalho pequeno em Santo André, chamado Sal. E quando eu já estava sossegado, quando eu já tinha tudo, ninguém podia me mandar embora, eu já estava passando por 14 anos na liderança, eu cheguei em todos os missionários, tinham 30 missionários, 70 voluntários, trabalhando todos os dias, 24 horas por dia. Cheguei nos missionários e falei, agora chegou a hora de eu pedir a conta e passar o bastão para alguém, que eu não quero mais ficar aqui. Eles demoraram 3 meses para me mandar embora, mas um advogado, ele chegou em mim e falou, mas você é meu amigo, você que me chamou para o ministério, e agora você está me abandonando? Eu falei, não, quem chama as pessoas para o ministério é Deus. Se tem algum problema acontecendo com a sua vida, você tem que reclamar para Deus, não é para mim. Porque foi Deus que te chamou. E ele ficou muito bravo comigo. E ele me defamou em São Paulo, na cidade de São Paulo, para todo mundo. Falou mal de mim para todos os lugares que ele ia. E aonde eu ia, ele sabia que eu estava, ele ia lá para falar com o pastor que eu era sem vergonha. Acabou com a minha vida. Minha vida financeira, minha vida emocional, jogou tudo na lama. Minha mulher ficou muito irada.
E nós tivemos que pegar lata, papelão, vidro, papel na rua, para sustentar 29 pessoas que nós tínhamos tirado da rua. Mas eu fazia com alegria. Até que um dia recebi uma ligação falando que esse advogado, ele estava com um problema no rim. E ele estava fazendo hemodiálise. Ele ia morrer se ele não recebesse um rim. Fui para casa chorando e falando para Deus, Deus, como eu posso ajudar esse homem? Porque eu quero que ele continue sendo meu amigo. Aí me veio uma ideia. Cheguei na casa da minha mulher, cheguei na minha casa, chamei minha mulher no quarto. Falei, olha, nós temos que fazer algo pelo advogado. Ele está com um problema no rim. E ela disse assim, mas o que você quer que eu faça? Ele já acabou com a nossa vida, vamos orar por ele. Quem sabe Deus leva ele, assim fica mais fácil. Mas essa é uma reação normal, natural de quem foi ofendido. Mas quem trabalha com a reconciliação não pode ter essa reação. A reação tem que ser outra. A reação tem que ser da seguinte forma. Bom, nós temos 4 rins. Nós poderíamos dar 1 e ficar com 3. Aí ela falou, você está louco? Quem que vai doar? Eu falei, eu posso. Aí eu falei, não, então você tem que sentar com todo mundo na mesa, porque vai que você vai para a cidade do pé junto. Como que eu fico? O pessoal precisa entender. Eu falei, então tá bom. Sentei com o pessoal da minha casa e disse, ó, tem um cara que fez isso, fez aquilo comigo e tal, estragou a minha vida, estragou a vida de vocês, por isso que a gente cata papelão na rua, por isso que a gente tem que catar lixo para vender, para poder viver, por isso que a gente come uma rodela de linguiça, um pedacinho de frango, ou então chupa o osso de vez em quando. Mas esse cara está passando mal, a gente não pode deixar esse cara morrer, ele é bom. Aí um levantou a mão, o assassino levantou a mão e disse assim, o ex-assassino, mas o que você quer fazer? Eu falei assim, o que eu quero fazer? O que eu quero é primeiro a aprovação de vocês. Se eu morrer, eu quero que vocês continuem esse ministério. E eu quero que vocês falem para todo mundo que Jesus é bom. Eu falei, então, mas o que você quer fazer? Eu falei, eu quero doar um rim. E minha mulher falou para mim que se eu doar o rim e morrer, vocês têm que continuar, senão ela vai embora. Aí todo mundo falou, não, pode jogar o macarrão, a gente vai continuar. Só o ex-assassino falou, não, você está louco? O cara prejudicou a nossa vida, ainda a gente vai dar a vida para ele? Não, se ele vier aqui eu mato ele. Eu falei, não, cara, tu é crente, você não mata ninguém mais. Aí, como a maioria tinha decidido que ia continuar, liguei para ele. Liguei para o advogado e disse, e aí, rapaz, como você está? Quem é? É o Macarrão. Como assim o Macarrão, cara? O que você está me ligando? Você já me ferrou e tal, papapá, agora eu estou morrendo e você está ligando para tirar o barato? Eu falei, não, cara, estou querendo saber como que você está, quanto tempo de vida você tem, eu quero saber. Assim, para você não interessa coisa nenhuma. E falou um monte de palavrão que eu anotei, porque eu gosto de palavrão, então eu anotei. Para não esquecer. Aí eu falei para ele assim, cara, eu só te liguei porque eu decidi doar um rim para você. Foi isso que aconteceu. Silêncio. Depois de alguns segundos, o choro. Depois de alguns minutos, uma voz de novo no telefone, mais calmo, tranquilo, falando para mim, posso? Acabou o tempo já? Posso ir na sua casa? Foi claro, você corre o risco de morrer, mas pode. Depois de algumas horas, esse advogado entrou na minha casa. E minha casa tem um corredor enorme entre a sala e a cozinha. E eu estava na cozinha preparando o café para ele. E aí ele veio já chorando. E quando eu o vi, nós choramos juntos, mas celebramos a amizade de volta. E ele me disse tudo o que ele tinha feito de mal para que minha vida não continuasse, para que o meu ministério não continuasse, para que o meu trabalho não desse continuidade. Mas ele falou tudo.
E eu disse para ele assim: mas essas coisas são tão pequenas diante da minha amizade com você. Eu quero que você atenda esse celular. Se for Deus, você fala com ele. Mas se não for, você desliga, por favor. E é uma das coisas que nós precisamos entender, que a relação entre irmãos é muito maior do que qualquer ofensa que pode ter acontecido. E nós choramos muito, tomamos café, nos alegramos com as coisas que fizemos juntos. Ele se tornou um dos melhores amigos meus e hoje ele coopera comigo no ministério. É uma das coisas que você tem que experimentar, porque a falta de reconciliação na sua vida impede de você ver o reino de Deus, impede de você ver o milagre, impede de você ver Deus perdoando você, porque é Deus que te perdoou, e se Ele te perdoou, você também tem que perdoar. É o que está escrito no Sermão do Monte, na oração: assim como eu perdoo, me perdoa também. É a Bíblia que diz. Parece que nós não lemos a Bíblia, parece que nós esquecemos que a reconciliação não é simplesmente um ato ao qual eu tenho que esperar o ofensor vir até mim, mas é eu, como ofendido, que entendi o Evangelho, que entendi que eu tenho um ministério da reconciliação, eu tenho que ir até o ofensor e perdoá-lo, porque o que precisa acontecer é que eu vou dar mais uma chance para esse homem continuar vivendo comigo. Porque isso é reconciliação, quando eu dou mais uma oportunidade para ele errar de novo comigo. Porque isso é reconciliação. Porque você vai errar comigo, eu vou errar com você. Mas nós temos que continuar trabalhando a reconciliação. Então, a reconciliação é uma nova chance para ele viver perto de mim, se relacionar comigo e até mesmo errar comigo. Mas a reconciliação tem um efeito maior, porque nós vamos deixar as marcas da amargura para trás e começar uma nova vida a partir do momento que eu me reconcilio. Então as marcas da amargura serão deixadas para trás e agora eu sou livre para viver o reino de Deus, viver amando pessoas, viver amando a realidade de povo que não entendeu o Evangelho. É isso que vem impedindo de você entrar no reino de Deus. Sabe o que é? É essa amargura no coração que cada vez mais cresce. Mas Hebreus, ele vai dizer: não se prive da graça de Deus, criando amargura em vossos corações, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 13 vai dizer isso. Ele vai dizer: você tem que tirar a amargura e seguir a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, a santidade não é você se afastar do pecador, porque na época, ou a religião me impede de andar com pessoas que são pecadoras. A religião sim me impede, mas o Evangelho me impulsiona a estar perto de pessoas que pecaram. Por isso que o autor de Hebreus está me dizendo: não se prive da graça de Deus, deixando crescer a amargura no seu coração. Porque se você está do lado de alguém que pecou contra você e que você perdoa, isso vai fazer com que você ande em santidade. E santidade, para Jesus e nos evangelhos, é que o pecado na religião é assim: o pecado daquele homem, daquela mulher, vai passar para mim. Esse é o medo da religião. Mas o evangelho não. É a minha pureza que vai passar para ele. E por isso eu posso estar perto dele.
E por isso eu posso ir no prostíbulo. E por isso eu posso ir na casa de cafetinagem. E por isso eu posso ir debaixo do viaduto. E por isso eu posso viver com pessoas que falam mal de mim, que me negam, me rejeitam. E é por isso que eu posso ir para perto de pessoas que são ingratas, mentirosas, pecadoras, porque a minha pureza vai passar para ele. E assim eu verei a Deus. Porque nós não vemos Deus atuar, porque nosso coração está todo embronhado com as raízes da amargura. Mas hoje você tem a possibilidade de rasgar, de arrancar a raiz que está maltratando o seu pensamento e fazer diferente. Perdoar não é você, não, eu perdoo, mas não vou falar mais. Não, isso não é perdão. Isso é amargura de coração. Você tem que entender, se tu é crente e quer entrar no reino de Deus, você tem que arrancar a amargura. E para arrancar a amargura, eu tenho que chegar nele e falar assim: você é meu amigo, e eu não vou te deixar. Eu vou perdoar você. Quantas vezes você me amargurar ou me machucar, eu vou estar aqui. Não é assim que acontece no casamento? A mulher de vez em quando quer matar o homem. Pega no pescoço, quer enforcar, mas no outro dia quer que ele ressuscite. É assim. O homem também é desse jeito. Às vezes a mulher fala aquela frase que ela já nasce com ela. A mulher já nasce com uma frase na boca. Qual que é? Não te disse que não era para fazer? Por isso o homem quer matar qualquer mulher que fala isso. Mas até criança pequenininha já sabe falar. Ela já nasce, já está dentro da natureza da mulher dizer: não te disse que não ia dar certo? E o homem fica louco da vida, porque ele não tem segurança do que está fazendo, né? Não sabe nem responder então o que ele quer matar a mulher. Aí no outro dia ele quer ressuscitar. Mas é assim que funciona. É desse jeito. A reconciliação é algo que vai tirar a amargura do seu coração. Você já percebeu como uma pessoa amargurada, ela só fala na pessoa que a amargurou? Quando ela está escovando os dentes, ele está lá. E aí, tudo beleza? Você está pensando nele. Quando você vai trabalhar, ele senta do lado de você. E você está pensando nele. Quando você chega em casa, vai comer, ele senta do teu lado. E aí? Quando você vai dormir, abraçou o travesseiro, você abraça ele. Porque você vive com ele a vida toda. Enquanto não perdoar. Enquanto não dizer: eu sou seu amigo. É o que Deus fez com a gente. Ele não nos abandona. Ele não deixa a gente. Jamais vai nos abandonar. E de jeito nenhum vai nos deixar. É o que ele diz na Bíblia. É promessa dele. E muitas vezes nós não queremos fazer como o nosso pai fez. A gente quer fazer da forma que nós achamos que é certo. Eu estou dizendo para você que isso vai fazer com que você seja livre do inferno. Vai sair desse inferno de amargura que você está vivendo. Vale a pena viver na liberdade que Jesus quer dar para nós. E só posso ter liberdade quando eu decido que eu vou perdoar. E ele vai ter mais uma chance de viver com a gente. De viver de novo sendo meu amigo. Porque agora eu já tirei a inimizade que impedia de nós nos tornarmos de nos tornarmos amigos, de nos tornarmos de novo irmãos. Então, essa é a primeira lição das 25 que eu quero falar hoje. Hã? Tá certo? Você entendeu? A reconciliação é o ofendido que vai atrás do ofensor. É isso que eu quero que você entenda. E você vai dar mais uma oportunidade para o ofensor. Não importa quem ele seja. Pode ser até a sogra, pastor. É, até a sogra.
Você já não aguenta mais ela, mas é até a sogra. Vai ter que dar mais uma chance para ela. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que no verso 17 a Bíblia diz que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. No verso 17. E aí o João, o evangelista João, ou o João Batista, ele olha para Jesus andando e ele fala para os seus discípulos, eis aí, é o único verso do Novo Testamento inteiro que diz isso. Eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira a condenação. Então Jesus, na sua essência, no seu objetivo, na forma de vida, ele não pode condenar ninguém. Ele não condena ninguém. O nosso Deus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Ele não veio para colocar culpa em você, mas ele veio para tirar a culpa que está em você. Ele não veio para pesar o jugo, mas ele veio para te dar um jugo leve e suave. É isso que ele veio fazer. Então o nosso Deus, ele não é um Deus de culpa, de colocar o dedo, de impedir, de proibir você, mas ele veio te livrar da culpa. E aí tem vários exemplos que nós poderíamos ter. A gente pode dizer, para começar, o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, quando Jesus entrou, ele falou assim, eu quero dividir metade da minha riqueza com os pobres. Jesus não o condenou. Hoje, chegou salvação nessa casa. Parece que o cara que enriqueceu de uma forma errada, tem uma forma de se acertar. Quem sabe os políticos possam ouvir isso um dia. Né? Tem jeito até para político. E eu fico muito chateado com Deus. Porque tem jeito para esses caras. Né? Mas quem sou eu? Sou necessitado desse amor. Não tem jeito. Mas Jesus, ele também chega a turma da fiel com uma mulher adúltera. Joga ela lá na areia. O que nós vamos fazer com essa mulher? E a Bíblia diz que Jesus estava fazendo o desenho do símbolo do Palmeiras na areia. E aí Jesus, ele diz, então, o que vamos fazer? Se ela tem pecado, tem que atirar primeiro, tem que tirar a pedra. Então Jesus falou, quem não tem mundial pode atirar a primeira pedra. Não é isso? Não. Não é isso que ele disse. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu, meus irmãos? A turma da fiel toda foi embora. Jesus olhou para aquela mulher. A frase de Jesus, quem te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Aleluia. Vai e não peques mais. Agora, ela pecou? Claro que pecou. Ela é gente. Ela errou de novo. Mas Deus disse, eu não te culpo. Mas aí a gente vai viver na libertinagem e tal. Não estou falando disso. Não estou falando que você tem liberdade para pecar e errar e voltar. Não estou falando disso. Eu estou falando de um Deus que encarnou e o objetivo dele não é culpar, porque se você já está fazendo isso, você já está culpado. Você já é culpado, você carrega uma culpa. Você está carregado de culpa. Então Jesus está olhando para você e está dizendo, quem te condena? E você vai olhar para ele e vai dizer, ninguém, Senhor. Nem eu então.
te condeno. Vai e não peques mais. A reação da vida no Evangelho é sempre dar uma nova oportunidade de relacionamento, de vida. A relação no Evangelho é sempre oportunizar a vida. Eu tive um homem, um ex-travesti chamado Naison. Um homem maravilhoso, um cara sensível, sensacional, morou na minha casa. Ele chegou vestido de mulher. Eu tenho facilidade em saber quem é homossexual só de olhar. Então eu olho assim para a plateia, eu já sei quem é e quem não é. Verdade. Eu tenho um radar aqui que eu chamo de bichômetro. Tá ligado? Verdade. Só de olhar eu falei, ih, esse cara tá feio. Mas esse menino, ele chegou vestido de mulher e eu não sabia distinguir se ele era uma mulher ou se ele era um homem. De tão parecido que ele ficou com uma mulher. Ele chegou em casa com um vestido longo e disse para mim, você é o pastor que ajuda os homossexuais a viver com Jesus e deixar a homossexualidade? Eu falei, sou eu. Ele falou, então eu vim aqui porque não quero ser mais. Então tá bom. Tudo certo. O que eu devo fazer? Eu falei, bom, a primeira coisa é morar comigo. Você quer morar comigo? Tá aí, a casa tá aí, o pessoal tá aí. Tá bom. Mas o senhor pode me dar uma roupa de homem? Posso? Eu vesti esse menino de homem. Depois de uns dias ele falou, eu preciso cortar meu cabelo, que é muito grande. O homem não tem cabelo grande assim. Eu falei, é verdade. O homem tem cabelo curto. Passou do pescoço, já tem que ficar pensando se está certo ou não. Brincadeira. Mas aí, ele cortou o cabelo. E todas as vezes ele vinha e falava assim, como eu tenho que me portar? Eu andava com ele na rua e falava para ele, assim não pode andar não. O homem coça lá. Aí ele começou a coçar lá também. Porque o homem coça, ele quer ser homem. Então ele tem que aprender a coçar. Eu não sei por que coça, mas a gente coça. Não é verdade? Eu não sei, todo homem faz isso. Eu não entendo. E ele começou a fazer. E aí ele falou assim, eu quero trabalhar com coisa de homem mesmo. Eu falei, então nós vamos construir uma casa, você vai lá ajudar. E ele ajudou a colocar, trabalhou como auxiliar de pedreiro, louco, desesperado e tal. Depois que eu estava começando a treiná-lo para que ele pudesse testemunhar para outros travestis, ele foi para o hospital e nunca mais voltou. Porque ele teve um câncer no reto. O reto, corintiano, é a parte do intestino. Você não sabe, então tem que explicar. E aí todo mundo dizia, é a consequência do pecado dele. Mas quem tem câncer, então, é consequência do pecado dessa pessoa também? E eu chorei muito, chorei muito. Passei meses no hospital com esse homem. Todos os dias ia na UTI. E ele com um sorriso me recebia. E ele falava, quando eu chegar em casa, eu vou fazer uma lasanha para o senhor. Falei, eu vou comer. Porque duas coisas eu faço bem, eu como bem e durmo bem. E esse menino, eu chorei, nos últimos dias disse para Deus, Deus, eu estou aqui. Eu não quero que ele vá. Eu estou aqui. O senhor pode me levar. Ele tem 30 anos. Eu tenho 58. O senhor pode me levar. Porque eu já vi tudo que eu podia ver. Ele ainda não. Ele precisa testemunhar. E nos últimos dias ele me abraçou na cama e disse para mim, sabe, pastor, a primeira coisa que eu aprendi com você é que a gente tem uma nova chance para viver.
Primeira coisa que eu aprendi com o Senhor foi que o Senhor nunca me condenou de eu ter chegado daquele jeito na sua casa. A outra coisa que eu aprendi com o Senhor é que quando eu errava, o Senhor sempre veio com uma palavra de ânimo para mim, tirando a condenação que eu tinha na minha cabeça. Eu entendi, pastor. Jesus é assim. Ele não condena ninguém. No outro dia ele falece. 2h da manhã, o médico me liga. E eu vou correndo. Essas coisas eu não entendo ainda. Por que que Deus leva essas pessoas tão maravilhosas? E o médico me chamou, chorando, e disse, um médico ateu, chorando, sentado do meu lado. Ele falou, você é o pastor, né? Eu falei, sou. Quero dizer uma coisa para o senhor. Aqui na UTI, câncer de reto é a pior dor que pode existir. E o Naison nunca reclamou de nada. Então aqui tem uma história antes e depois do Naison. O senhor pode acreditar que esse homem entendeu que o Evangelho não é levar culpa, mas é sempre trazer a forma de tirar a culpa da pessoa. Uma outra nutricionista chegou correndo. Você quer o macarrão? Eu falei, sou. Eu sou o macarrão. O Naison falava todo dia de você. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu era lésbica, morava com uma mulher, e quando ele entrou falando que existia uma possibilidade de perdão e que eu podia viver uma vida sem carregar culpa, eu decidi seguir Jesus. Conversei com a minha esposa, nós nos separamos. Hoje ela vive a vida dela e eu vivo a minha. Tenho as minhas lutas, mas eu sei que o meu Deus, Ele não me culpa. Uma das coisas mais impactantes da minha vida é o texto que está lá em Lucas, que é a primeira frase que Jesus ele falou, crucificado. Crucificado, ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa frase acabou com a minha vida. Porque eu entendi que para eu andar no Evangelho e andar no reino, eu preciso saber o que fazer. Só sabe quem está na cruz o que deve fazer. Quem não está na cruz não sabe o que faz. Esse Jesus, ele foi violentado, ele foi cusparado, ele foi chicoteado, ensanguentado e pregado. O nosso Deus, mesmo com toda a violência sofrida, Ele não condenou ninguém. Ele perdoou e pediu para Deus, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, uma verdade clara para quem trabalha fora da culpa é estar crucificado com Ele. Porque as pessoas que culpam não estão crucificadas. E por não estar crucificadas, elas não sabem o que fazem. Então, que evangelho você quer viver? O meu coração, a minha garganta, a minha voz
está querendo dizer para você: vem para esse evangelho de reconciliar com seus inimigos. Vem logo para esse evangelho. Vem logo para esse evangelho que não culpa, mas que sabe que tem que estar na cruz para perdoar. Porque assim nós vamos ver o reino de Deus e Ele vai estar entre nós. Porque é o exemplo maior que Jesus deu. O que eu quero, o meu coração está gritando dentro de mim. Fala para esse povo: vai se reconciliar com o teu inimigo. Não passa de hoje. Acerta com aquele que te ofendeu. Não deixa passar. Você não pode sofrer mais. Você não pode mais sofrer. Porque você não dorme, porque você fala mal, porque você ofende a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma possibilidade hoje, e eu sei que precisa ter coragem para ter essa atitude. Precisa ter coragem, não é para qualquer um. E eu sei que nessa hora você é fraco. Você é fraca. Você talvez está pensando: como eu vou chegar nessa pessoa? Deus vai estar lá. Ele é o maior. Ele é o cara que anseia pelo acerto. Ele anseia para que você tire a culpa do outro. Ele anseia que você venha e seja aliviado dessa culpa que você carrega há tanto tempo com você. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Vem para o evangelho verdadeiro. Não é um evangelho de troca. Não é um evangelho de inquisição. Não é um evangelho de culpa, de peso. Mas é o evangelho que vai te libertar. É o evangelho que vai te trazer para a vida de novo. Não deixa para amanhã. Eu quero que você venha aqui comigo. Se você quer ter essa coragem e você não tem, eu quero orar para que Deus possa te dar coragem. E você vai ver o quanto foi bom fazer isso. Eu, quando acertei com o advogado, eu percebi o quanto nós somos pequenos nas nossas discussões. A vida vale mais. A relação vale mais do que qualquer outra coisa. E aí nós vamos percebendo que as ofensas eram tão pequenas em relação à amizade que nós tínhamos perdido. Você quer? Você quer viver esse evangelho liberto, livre do peso? Vem cá, eu vou orar por você. Eu quero orar por você porque eu já passei por isso. Vem aqui. Não é um apelo, não, é um desafio para a tua vida. Para mudar a realidade dos efeitos que a sociedade tão maldosa nos destrói. Eu quero muito que você seja livre. E é hoje. Não deixa para amanhã. Vem, meu irmão, vem, minha irmã. Eu sei que você está aqui ainda. Eu sei que você está presa, você está preso na cadeira. E eu sei que você entendeu.
E você está se justificando na cadeira, dizendo que isso não é para mim. Não é verdade. É para você também. Vem. Acerte a vida. Vale a pena. É o Senhor Jesus que veio em carne e te perdoou quando você ainda era inimigo dele. É o Senhor Jesus que veio em carne e te perdoou na cruz do Calvário, para que você não carregasse mais culpa nenhuma. Querido Deus, nós estamos aqui diante da Tua mão bondosa, querida, que se estende, Senhor, para as nossas vidas, para o nosso coração, que está amargurado, que está entristecido, que está embrutecido por causa dos erros que cometeram contra nós. Mas hoje, Senhor, nós queremos sermos libertos para a glória do Teu nome. E que o Senhor venha nos dar coragem de nós estarmos procurando aqueles que nos ofenderam e perdoá-los, dando mais uma chance de se tornarem amigos para sempre. Deus, nós te louvamos, porque hoje veio a libertação para essas pessoas. Louvado seja o Teu nome. Que o Teu reino venha, que Ele esteja entre essas pessoas e que eles tenham coragem para perdoar. Vale a pena. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor fala com a gente hoje ainda. No nome poderoso de Jesus, liberta essas pessoas para a glória do Teu nome. Amém. 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 Parabéns. Parabéns pela coragem. Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa. A irmã aqui perguntou se eu doei o rim. Eu não doei o rim. Mas o meu rim era compatível com o dele. Só que o milagre foi tão grande que descobriram uma doença grave no meu rim. E eu não podia doar. E se eu não tivesse tido essa atitude, eu não descobriria que eu tenho um problema grave no meu rim. E o efeito dessa decisão, porque esse homem, ele frequentava uma igreja de 1.500 membros, e nenhum membro da igreja dele decidiu doar o rim. Mas após a minha decisão, houve várias pessoas que fizeram a decisão de doar. Então a atitude de reconciliação pode trazer um milagre para você também. Amém? Então eu quero só terminar, 9h15, não é? Que termina? Eu quero só terminar aqui dizendo que você está perdendo a oportunidade de ler um livro que vale a pena ler. Eu sei que corintiano não gosta muito de ler, mas eu vou dizer para você que esse é um dos livros que me impactou a minha vida, que impactou e mudou a forma de eu saber o quanto custa um discipulado. Não sei quantos conhecem Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer é um homem que morreu 4 dias antes da Segunda Guerra terminar. É um homem que escreveu vários livros e ele foi uma resistência ao nazismo. Dietrich Bonhoeffer, ele fez um plano para matar Hitler e ele escreveu um livro sobre ética.
Mas esse é um dos livros. O nome desse livro está errado. É o discipulado. Não, o nome correto é o custo do discipulado, né? E ele diz logo no começo, ele fala assim: viver o amor de Deus é de graça, mas o discipulado custa a vida. E é isso mesmo. Quem quer ser discípulo de Jesus vai custar a própria vida. E foi isso que ele fez. Se você quiser, vai lá e compre esse livro. Ou encomende se não tiver mais. Mas compre. Agora, tem alguns livros que eu nunca indicaria que está lá na livraria. Mas esse com certeza vale a pena. Vale a pena você usar na sua célula, vale a pena você usar para a sua família, vale a pena você usar para o seu filho, lerem juntos. Vale a pena. Tá bom? É um livro que transformou a vida de muita gente. Joia? Então é só. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, que o senhor está dando de eu falar aqui para os queridos. Obrigado por ceder o púlpito, obrigado pela possibilidade de estudar, pela possibilidade de estar com você. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Muito bem.